Olá, bom dia. E hoje estamos cá para mais um trabalho de demónio, que é o número 13. E, portanto, o número 13, o número do azar, não sei se é o número de demónio, acho que é o 7, o número de demónio, mas o número 13 dizem que é o número do azar. E este tema, este episódio, que vamos abordar hoje, é realmente um azar para quem cai nele. E hoje vamos estar a falar sobre este novo negócio do trabalho remoto, o novo negócio do emprego, o novo negócio do trabalho, do propósito. E não é que vamos puxar o propósito para depois colocar as pessoas num trabalho remoto, num novo emprego. Isto efetivamente agora vem como um produto e serviço digital e com IVA por parte de pessoas que nada sabem aquilo que estão a dizer ou a fazer. E hoje vamos abordar isso. Olá, Filipa, bom dia. Olá, olá, bom dia. Vamos então trabalhar aqui estas idiosincrasias do trabalho remoto e que quem tudo sabe sobre ele, mas pouca Sim. experiência tem. Bem, olha, mas realmente neste momento o desemprego virou um funil de vendas para o marketing. E vamos lá ver, sempre aconteceu desde o início da humanidade usarem a vulnerabilidade das pessoas para se aproveitarem, não é? Acontece com o trabalho remoto e acontece com outras situações. Mas o que acontece também connosco é, porque nós trabalhamos na área da gestão de recursos humanos, eu há 18 anos, 25 anos de experiência profissional, mas há 18 anos na área de gestão de pessoas, e tu também há 15, 18 anos, e portanto trabalhamos como business partners, diretores de recursos humanos, o que a empresa acha conveniente chamar à posição, mas sempre na gestão de pessoas, verdade? Sim, 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 verdade. E com uma experiência variada, não é, Anabela? E com uma experiência É, variada. Contexto não de só. referência, interno, e isto diz muita Sim, coisa, está bem? Isto diz muita sim, coisa que sim, me vai sim. nos explicar já a seguir. Mas nós, para desempenharmos o nosso trabalho, como qualquer pessoa que desempenha o seu trabalho, nós precisamos de uma série de ferramentas. E que estas pessoas do negócio do propósito, do negócio da nova carreira, sem experiência na área, que não usam. E vou dizer assim algumas mais básicas. Uma pessoa que trabalha com gestão de carreiras, com talent acquisition, aquisição de talentos, recrutamento, usa o LinkedIn Recruiter, não é? Uma licença que, à partida, é uma licença dispendiosa. Mesmo a Lite, que está disponível para qualquer pessoa subscrever, são 260 euros mensais. A Recruiter profissional ascende às vezes aos 1.500, 1.600 euros. Nós usamos um Applicant Tracking System e, portanto, uma pessoa que trabalha em gestão de recursos humanos sabe a lógica de um Applicant Tracking System, sabe como é que os currículos são indexados, como é que são reportados ao recrutador e também, se está inserida numa equipa de recursos humanos, se é uma pessoa experiente, também sabe como é que tecnicamente analisamos um currículo, ao que é que damos valor, o que é que os que nós chamamos hiring managers, que são os líderes das respectivas equipas que nos pedem contratação, ao que eles dão valor, aos os preconceitos que têm e que muitas vezes até são legítimos. E como mediar isto? Como pessoas que não sabem, temos acesso ao Glassdoor para fazermos nós mesmos os benchmarking salariais. E temos acesso ao LinkedIn Market Insights para sabermos que mercados é que estão a contratar mais, quando é que vão contratar mais. E temos estes flows todos muito presentes. Como nós tivemos a anunciar, estamos neste momento em pico de contratação até meados deste mês e termina, vá na segunda, terceira semana deste mês. E depois, claro, que vão haver contratações, não vão haver, é no volume que está a existir desde o início de outubro. E volta a haver pico de contratação agora em março do próximo ano. Portanto, uma pessoa que não trabalha ativamente, agora vou pôr de outra forma, Filipa, uma pergunta. Uma pessoa que não tem carreira, cuja carreira é vender carreira, sem noção nenhuma do mercado, pode ela mesma gerir carreiras? Pá, a resposta é muito simples. Para mim, não. Não. E isto lembra-me alguém que estava na internet, no LinkedIn. Eu já não me lembro do nome da senhora, mas é uma senhora americana e que ganhou uma expressão gigante no LinkedIn. Eu uma vez confrontei-a e ela até me bloqueou. Ela, desde o início, nunca fez mais nada a não ser gestão de carreira. Como é que eu vou fazer gestão de carreira de alguém se eu não tive experiência diversificada no mercado de trabalho, eh,
se não liderei equipas, se não trabalhei em diferentes, não é, estruturas públicas, privadas, startups, diferentes áreas. E esta senhora tinha uma expressão gigante no mercado de trabalho e a única coisa que ela fez foi recrutamento e gestão de carreira. Como é que esta pessoa, não é, acaba por ter vivências, conhecimento, onde só trabalhou numa fatia do queijinho, não é, do queijo tão grande que é o mercado de trabalho. Eu, por exemplo, eu já trabalhei na área, na contratação da saúde pública no Canadá, que é uma área completamente diferente, e aqui também trabalhei na parte de legal, não é? De advogados que faziam os grievances, etc., para o mercado canadiano no setor privado, mas maioritariamente público, e agora, por exemplo, estou a trabalhar já há vários anos na advocacia em Portugal. São mercados completamente diferentes, Sim. apesar de ser a mesma área, não é? Sem dúvida. E já trabalhei em contexto no maior grupo de formação em Portugal, com recrutamento para várias posições e para formadores, pessoal qualificado, que também é importante, ou seja, pessoal qualificado em várias áreas, porque tem capacidade pedagógica para lecionar, e posições administrativas e posições de IT, e em contexto de agência, na Korn Ferry, para várias posições de IT, de produto, de marketing, em contexto de recrutamento interno também. E isto dá um conhecimento amplo do mercado e, sobretudo, como ele funciona. Quando temos uma experiência, saímos do mercado e não voltamos a fazer mais nada, é possível que aquela pessoa não tenha maturidade absolutamente nenhuma para encaminhar carreira. E muitas vezes, por exemplo, eu acho, ainda hoje. Um cliente meu disse: Anabela só tem vagas para reunir a partir das 21h30. Com certeza, porque eu tenho uma carreira e respeito, não é, o meu empregador. E, portanto, só consigo fazer este tipo de trabalho fora do meu horário de trabalho. Mas é isto que me faz melhor. É isto, eu ter um emprego, eu mesma uma carreira que me permite lidar com várias empresas, vários stakeholders, ter muitas posições nas minhas equipas, é que me permite olhar para o mercado, perceber o mercado, ter acesso a estas ferramentas que uma pessoa comum não tem, não é? Pagar 1.600 euros por um LinkedIn Recruiter não é de acesso simples, nem sequer para uma pequena e média empresa, muitas vezes, e ter acesso a tudo isto, a um Glassdoor profissional, é o que me dá esta amplitude de poder orientar carreiras. E por isso, claro, fora do meu horário de trabalho. Mas o que eu identifico também porque tenho o meu lado B, não é? Eu sou psicóloga, é que esta questão do propósito, que é uma questão muito oculta, não é? Muito espiritual, o propósito, é muito explorada por estas pessoas, não é? Vem com um workbook, vem com uma matriz de Excel, como se o propósito, o nosso propósito cá, fosse uma coisa por descobrir e que alguém sem experiência absolutamente nenhuma vai descobrir por nós e vai nos ajudar a chegar lá, porque o coaching é isso mesmo. Eu sei sobre coaching e tu sabes as tuas respostas, não é? E usa-se ferramentas que eu acho muito leais, que é o coaching, hum, para, e descredibiliza-se esta framework, que é uma framework, não, em nome de nada, em nome de trocos, não é? Porque o que acontece é que estas pessoas ficam com um currículo bonito, mais vale ir a um designer, se é para este efeito. Mas depois não há possibilidade de estarem este currículo no ATS, a ver se o currículo efetivamente é bem indexado para uma determinada posição. A pessoa não consegue mostrar como é que um headhunter faz uma pesquisa no LinkedIn Recruiter. Como é que chega a esta pessoa? Não é? Como é que chega a esta pessoa? Uma coisa que eu faço por frequência, há 2 dias, mandei uma mensagem a uma cliente, olá Miriam, a dizer: Miriam, alterou isto no seu LinkedIn, já não encontro outra vez. E porque é isto, ou seja, depois eu tenho uma rotina também de perceber como é que a pessoa está a seguir e a implementar. Estas pessoas não, acabou, se entregam, não sabem. Não há como saber. Não há como saber dar uma indicação de, olha, vou a uma entrevista, se acontecer, qual é o range salarial que eu devo pedir? Não sabem o que é que estas empresas pagam, ou deixam de pagar e nós temos acesso a isso, não é? Nós temos ferramentas profissionais que nos permitem, para nós também, comparativamente com o que temos, fazer benchmarkings salariais, saber o que é que as empresas estão a pagar, né? E isto em nome do propósito, num determinado momento da vida em que a pessoa está em livre trânsito e confusa muitas vezes, porque é policompetente, tem muitas competências,
e que entrega o seu propósito nas mãos de alguém leigo, as coisas podem correr, objetivamente mal, não é? E vamos lá ver, tu tens um propósito nesta vida, Filipe, ou tens muitos? Eu tenho muitos. Eu tenho muitos também. Sim, depende do contexto, depende da situação, ah, lá está. E o trabalho é uma coisa que faz parte da nossa vida. E há pessoas que conseguem ter um perfil onde têm um trabalho altamente rotineiro, de 9 to 5, e o seu propósito nem está ali. O seu propósito está naquilo que fazem depois de fechar o computador e que vão, não sei, ou que fazem voluntariado, ou que têm um sidekick, Também ou é é a sua trabalho, mas é família. voluntariado. Também, exatamente, Sim. também é trabalho, mas é um propósito que se calhar às vezes nem está nada ligado com o que eu estou a fazer das 9 às 5. O ideal seria juntar os dois. Eu adorava poder ter um, um- uma loja só para estar o dia todo a recuperar móveis. Sim. Recuperar móveis e aprendi as técnicas seria aquilo o meu propósito. Ou Se calhar, realizarias só com isso, não é? não é? Sim, E depois também é isto, às vezes também há um pouco esta utopia do que é o trabalhar remotamente. E aconteceu uma coisa que isto também é uma coisa que nós estamos a tratar, e para o ano veremos falar mais sobre isso, mas que também não se ensinou, não se educou as pessoas a trabalhar, não é, remotamente. E acabamos aqui com uma confusão gigante de conceitos. Porque no meu dicionário uma coisa quer dizer uma coisa, no dicionário do outro uma coisa quer dizer outra, e parece que depois vivemos todos aqui numa ficção, não é? verdade. Que nada É, mas a faz verdade é que sentido. a questão do desemprego dos outros é um novo milagre económico para muita gente. Uhum. Sem fundamento, sem fundamento. Porque a questão da gestão de carreira é muito técnica, é rotineira, tem método, para se conseguir um objetivo. Eu costumo dizer, eu não consigo colocar as pessoas que são grandes campeãs. Já testaram, já fizeram, são muito boas. Eu despediram porque eu era melhor que os outros. Né? Estas pessoas eu nunca vou conseguir colocar e não vale a pena, porque à partida já, quando eu percebo no discurso este tipo de. Não, estas pessoas eu nunca vou conseguir colocar, porque isto detecta-se, o egocentrismo detecta-se logo nas entrevistas, porque não conseguem privar-se de ter este tipo de discurso. Mas todas as outras pessoas, legítimas, sãs, com a saúde mental em dia, e que estão em baixo porque efetivamente houve um layoff, ou, e que têm um bom perfil, ou mesmo que estão a iniciar carreira, muita margem para quem está a iniciar carreira, quem sai da universidade. Estas pessoas, sim, como abordar bem o mercado de trabalho, como se posicionar, porque há regras e há coerência a acontecer e há métodos isto a acontecer. E depois o algoritmo do LinkedIn e mesmo outras plataformas, não é? Como o GitHub, o Behance, onde também vamos fazer sourcing para vários tipos de posições, também tem as suas regras, também tem a sua lógica, também é uma forma de análise. E quando as pessoas sabem isto de quem é profissional, de quem faz isto 8 horas por dia, as pessoas sabem também como acautelar a sua presença contínua, não é? E isto faz toda a mudança na vida da pessoa. Mas eu percebo que nesta área do oculto, do propósito, que eu tenho muitos, o meu trabalho é o meu propósito, é o meu talento. Eu gosto muito mesmo daquilo que faço, muito, porque tenho resultados imediatos e isso faz toda a diferença. Às vezes nós trabalhamos num projeto de 3 anos e só vemos resultados daquele projeto passados mais 3 anos. E quando temos resultados imediatos das pessoas começarem logo a conseguir entrevistas, isto aqui dá um reforço enorme. E claro, gosto muito de gerir pessoas também e estar em equipas e ver a capacidade dentro das equipas de outras pessoas que são elas mesmas líderes e esta evolução. Gerir pessoas é não ter rotina nenhuma dentro de uma rotina esperada no trabalho, que é o reporting. Uhum. E para mim, não ter rotina, lidar com pessoas é isto, não ter rotina. E é maravilhoso. Agora, muitas vezes noto que as pessoas embarcam em conceitos que são mitos, que lhes são passados. Não há um propósito. Um propósito. Então, se há um propósito, é nós vivermos bem, com qualidade, a fazer coisas que gostamos e a termos relações saudáveis com outras pessoas, né? E descanso, e podermos ter tudo isto junto. Este é um propósito geral. Dentro daquilo que é o nosso talento, isso pode ser.
muito, muito bem aferido, há milhares de testes psicológicos que o fazem, né? E depois a decisão é da pessoa por onde quer ir. E várias coisas são possíveis conciliar. E eu, por acaso, estou sempre a dizer à Filipa, não é, Filipa? Se tudo não resultar, vamos as duas recuperar móveis, porque eu também adoro, não é? Pronto. Sim. Se não Vamos, resultar nada, vamos encontrar aí pelo lixo, não é? Que vai para o ar, a encontrar uns móveis que, não é? Os tesouros, não é? Que hoje em dia todas as pessoas mandam tudo o que é de maneira para o lixo para ir comprar móveis de madeira prensada. sim, sabe? Giros, não é? Do IKEA, lindo, Sim, mas eu sou ainda old school, eu gosto daqueles também. móveis antigos e depois é Sim, elacar e sim, pintar e dar nova vida e novos puxadores. Mas a sim, verdade, mas a verdade, agora só para terminar e passo já, é o que eu vejo de muitas pessoas, não é? E claro, quando eu vejo alguma coisa de carreira, porque atrai, porque faço o mesmo, vou ver, é consultoras imobiliárias a escreverem currículos e entrevistas que nunca fizeram, a fazer preparação para entrevistas que nunca fizeram. É ver pessoas da área do marketing a dizer que sempre geriram equipas e sempre lidaram com gestão de pessoas e que por isso fazem gestão de carreiras. Pessoas que elas mesmas não têm uma carreira e que fazem gestão de carreira. E é preciso ter muita noção que a prática do dia a dia dá tudo, dá tudo. Quando uma pessoa sai do mercado, não tem prática, não acompanha, vai gerir pior as carreiras alheias do que aquelas pessoas que se mantêm no mercado e por isso atualizadas. E nesta questão do trabalho remoto, então, é fundamental. Tudo o resto, ou seja, estas pessoas é ilusão com um branding emocional. É pura sim, ilusão. Criam mitos atrás de mitos, que já vamos falar também mitos atrás de mitos, com basicamente um bom branding emocional de captura sim, e as sim. pessoas que estão mais vulneráveis seguem este branding. Sim, sem dúvida. E eu queria só voltar um passinho atrás para partilhar também aqui, por exemplo, uma coisa. Eu tendo a trabalhar em alguns projetos na área do Web3, que se as pessoas forem a pensar bem, isto é um ecossistema até completamente diferente, tem bastantes áreas, tem, tem bastantes oportunidades. O que existe neste momento é um medo muito grande sobre o mundo das cripto, etc., não é? Sobre o mundo do Web3 e todo este ecossistema. E este é um mundo que, por exemplo, está cheio de oportunidades, ahm, onde os processos vão acontecendo de forma completamente. Umas coisas são parecidas, outras são bastante diferentes, mas, por exemplo, muitas vezes o recrutamento não se faz no LinkedIn, faz-se através de grupos que as pessoas estão do Telegram, etc. É um ecossistema completamente diferente. Onde é que eu aqui eu vou falar de propósito e vou falar de uma série de coisas de um ecossistema onde a maior parte das pessoas tem receio, não conhece, não explora, não é? Pelo seu próprio receio. E depois querem fazer gestão de carreira e não têm uma dimensão, não é? Mais abrangente do mercado. E isso para mim torna-se assustador, ao estar a ver pessoas a dar bitites sobre não escrevas o teu currículo assim, não escrevas o teu currículo assado, e quando tu vais a ver, nunca tiveram uma posição de recrutamento e tiveram a sorte de ter conseguido um trabalho remoto e agora sabem que são experts de trabalho remoto. E até há um rapaz no Brasil, que eu sou péssima com nomes e também não vale a pena estar aqui a partilhar, que neste momento está a crescer imensamente com uma plataforma, que também é uma coisa paga, e não sei quê, e o trabalho remoto. Depois veio-se a perceber que estas vagas que ele tem foi um acordo que fez com uma empresa americana, e o CEO dessa empresa americana está a partilhar em como é bom recrutar malta do Brasil porque recebem muito menos e não sei o quê. Ou seja, é uma dissociação, é uma confusão que não faz o menor sentido, onde tu estás a vender uma coisa, mas porque tu tens um acordo, não é? E depois este CEO está a falar e a denegrir o trabalho destas De pessoas que uma esta pessoa está determinada, a recrutar, sim, de uma determinada não é? nacionalidade. Mas se nós Yeah. formos a ver, se nós formos a ver, o padrão é sempre o mesmo. Esta questão Uhum. é o MacBook, um consultório, um escritório ou uma varanda, e depois um chá, uma bebida na mão, tudo assim muito coisa, e o negócio desta liberdade digital do trabalho remoto. Ou sentada no sofá com o MacBook.
e que tem imagem de marca do trabalho remoto e sempre a mesma, ou MacBook ou outra, mas sempre o mesmo padrão, que é eu consigo para ti um trabalho remoto. Quando não consegues, tem uma ilusão, quem faz a entrevista não é essa pessoa. Essa pessoa não conseguirá preparar para uma entrevista. As perguntas que lhe foram feitas a ela não serão feitas a outras profissões, não é? Outra coisa, uma pessoa que gera equipas, e que tem bom marketing, porque foi sempre gestora de marketing, com certeza maravilhoso, que gera equipas, que recruta para as próprias equipas, não recruta em volume. E, portanto, não saberá o que é filtrar pessoas em volume. Também não vai, ela mesma é hiring manager, sabe o que é preciso para a equipa dela, mas não sabe o que é preciso para uma determinada empresa, ou como é que isso é gerido ou visto, ou como é que passamos de uma segunda, como é que conseguimos uma primeira entrevista, não é? O que é que os recrutadores prestam atenção num currículo e depois da primeira entrevista, como é que se passa para a segunda e como é que se recebe uma proposta, como é que não se morre na praia. Outra coisa, eu que aos tempos estive a falar com um recrutador que eu gosto imenso, o Duarte, eu sigo as publicações dele e ele dizia: é importante que as pessoas não tenham noção que é aquelas keywords que vai funcionar, não é? Ah, agora tenho que escrever o meu currículo por keywords. Não é sobre isto, não é sobre isto, não é sobre as keywords. Claro, por exemplo, no LinkedIn, eu tenho as keywords mais procuradas, claro, quando procuro um determinado perfil, é um perfil que eu espero que tenha aquelas competências e, portanto, procuro que variam imenso de perfil para perfil que variam imenso. O trabalho de um gestor de recursos humanos é um mundo como o trabalho de qualquer pessoa. Tem muitos meandrinhos. Tem muitos meandrinhos. Fazemos porque gostamos e as pessoas fazem parte financeira e design e marketing, que também tem os seus meandros. Como é que nós conseguimos acompanhar tudo isto das posições? Possivelmente só uma pessoa que faz isto 8 horas por dia, não é? E custam mais vezes, e dou sempre aquele exemplo que tivemos a conversar e é importante trazê-lo aqui, que é a maior parte dos gestores de carreira, e quando digo a maior parte é quase todos, é adaptem o vosso currículo à posição. Claro, faz sentido, não faz? Faz imenso sentido, então. Eu tive uma determinada posição, fui diretora de recursos humanos, business partner de recursos humanos, e agora tenho uma posição de diretora de talento e recursos humanos, na empresa X com uma indústria X. E eu vou ver o que é que pedem e pego no meu currículo e adapto porque quero aquela posição. Isto faz imenso sentido e tenho mais possibilidades de ser contratada. É incrível, não é? Mas, eu agora trabalho numa Korn Ferry. A Filipa, vamos supor que trabalha numa Randstad. E este cliente pediu à Korn Ferry um briefing, não é? Deu um briefing para as posições que quer. Uma delas sendo esta. E também deu à Randstad, porque também é parceiro e por norma nunca há um só parceiro por questões de transparência e de justiça. Por isso, há vários. Quando estamos em recrutamento interno e um diretor de recursos humanos, uma equipa de talento, faz um briefing, faz por norma a dois ou três parceiros por uma questão de equidade e legitimidade e transparência e não favorecer monopólios. E, portanto, se eu quero concorrer à posição e então vi a posição escrita pela Randstad, então vou adaptar como a Randstad escreveu a posição. E vi a posição escrita pela Korn Ferry, vou adaptar o meu currículo à posição como foi escrita pela Korn Ferry. O cliente final vai receber o quê? Dois rostos, dois currículos diferentes. O que é que isto dá? Perda de confiança. Confusão, não é? E confusão. Mas em Eu estou a conceito, rir. em mito, parece muito interessante. Agora vamos à segunda parte. O que é que está no nosso contrato de trabalho ou no nosso contrato de prestação de serviços quando somos contratados? Um perfil de funções e um título, que é isso que deve constar no currículo. Porque se houver background check e puserem outras coisas, possivelmente nem avançam no processo, não é? Pronto. Hum, Claro que nós às vezes fazemos mais coisas que não estão ali documentadas, não estão ali tipificadas. O nosso trabalho é 8 horas por dia, dá para imensas responsabilidades, imensas tarefas. Não daria para escrever tudo numa descrição de funções. Claro que sim. Onde é que isto deve estar? Numa carta de apresentação, no e-mail de apresentação, numa abordagem ao recrutador, não é? Não devem mudar o currículo, que é o que está no vosso contrato, na tipificação de funções, só porque a vaga está escrita de formas diferentes. Sim, e aqui nós já falámos também, mas volto só a repetir, às vezes acontece pessoas que estão no público, que têm técnico superior, técnico superior, e afinal eram team leaders e gestores de equipa. Não é? Se estas pessoas passaram a vida como técnico superior, só manterem técnico superior, se calhar nem vão aparecer nas pesquisas, nem nada disso. Mas não podemos esquecer
que é o nome para os background checks, a nomenclatura daquela posição é técnico superior. Aqui podemos arranjar um pequeno workaround nesse sentido, que é, na descrição, algures tu vais mencionar posição técnico superior, não é? Claro, Podemos ser criativos QB, não é? claro. Não no sentido de esconder ou de mentir, mas eu vou ter que, e eu já tive que trabalhar com pessoas nesse sentido, toda a sua vida foi técnico superior, e aí porque aquela pessoa nunca ia aparecer em pesquisa nenhuma. Mas no seu LinkedIn, não é? Pusemos lá específico que o nome da posição era técnico superior e definimos-lhe um nome que era realmente adaptado para o caminho que aquela pessoa queria seguir. Liderança de equipa, team leader, etc. Mas não vamos descurar o técnico superior. É, mesmo, verdade, porque tem que constar, porque realmente é a categoria profissional numa Sim, nomenclatura de Estado que é uma classificação de carreiras, como também temos exato. nas empresas classificação de carreiras. Vamos ver, e isto que estamos a dizer é muito interessante e é relevante para empresas que já têm alguma dimensão, 100 colaboradores para mais. Claro que o tecido empresarial português são microempresas que ainda possivelmente receberão uma candidatura num e-mail, que até perderão, nunca darão resposta, e pode não seguir isto. Mas também acontece outra coisa muito interessante, que é por norma, as pessoas que estão à procura de emprego, claro, não há, a menos que registem tudo, não é? Disparam candidaturas conforme os anúncios de emprego que vêm. E é natural que uma determinada empresa feche o anúncio, volta a abrir para ficar indexado nas primeiras posições, é um truque, não é? Nas plataformas de emprego, fecha-se de quando em vez, volta-se a abrir, que é para ganhar projeção e dimensão e ser visto outra vez, que senão cai para as últimas páginas de procura. E quando abre outra vez, a pessoa volta a enviar outra vez outro currículo. E, portanto, nem é preciso ser briefings a duas agências. Às vezes a pessoa já anexou o currículo errado porque tem tantos lá no computador. E por isso já está a dar um tiro no pé também. Sim, e também às vezes, isto aqui eu acho que existe um pouco também de deslealdade, for lack of better wording, nesse sentido. Porque se a empresa fechou e já viu que aquela pessoa não vai, que não quer aquela pessoa, ao menos que manda o e-mailzinho automático. E vemos que isto às vezes não acontece, mas isto é uma Olha, pescadinha de rabo na boca, mas e às pode vezes não não ser acontece isso, porque estão assim, Filipa. Nós, quando abrimos uma vaga, às vezes estamos 3 semanas, sim, um mês a receber a talento. receber talento. Aí, Exato. pronto. Mas eu ia trazer aqui uma outra coisa, porque eu vi um post no LinkedIn, de alguém a dizer: eu inscrevi-me e abriram a vaga outra vez e nem me disseram nada. Mas existe aqui uma idiosincrasia que eu gostava de partilhar com as pessoas. Nós aqui, num episódio anterior, falámos do LinkedIn Recruit. Tem, que é caríssimo, o premium, não é? O light é mais barato, o 260 Blue euros é sendo caríssimo. barato, não é? É mais barato comparativamente com uma Sim, licença que pode ir mais de 1.000 euros por mês. Eu agora já não me lembro, sim, mas da última vez que eu contratei, uma licença por recrutador eram 7.000 euros por mês, na altura que eu introduzi. sim, sim. E depois temos as vagas. O que é que acontece? Dentro do LinkedIn Recruiter, eu, enquanto recrutador, tenho a minha licença que não pode ser partilhada, Certo. porque ela está anexada ao IP. E ao Se e-mail, eu sobretudo ao teu e e-mail, ao e-mail, e sim, só e pode ao ter um IP, uso, ou seja, bloqueia só se outra pode, pessoa entrar bloqueia, noutra exatamente, localização. Sim, exatamente. E depois existem o quê? Existem as vagas. Uma vaga do LinkedIn Recruiter pode custar 1.500 euros. Já estão a ver aqui, num instante já são 8.000 euros num ano. Tem que ser uma empresa de uma grande dimensão que vai comprar isto, não é? sim, até porque E também depois, são slots de vagas diretamente com a equipa do LinkedIn. Quantos exato, slots uma determinada empresa poderá ter? E, exato. obviamente, tem volume, reduz o preço. Mas se nós quisermos, nós quisermos pôr, porque qualquer pessoa pode pôr uma vaga no LinkedIn, Sim, sim, sim. 200, cerca de 200 euros por dia. Sim, sim, sim. E existe uma gratuita, não é? Que eu já utilizei várias Até vezes. 50 candidaturas. Sim, Pronto. Eu só queria 50 partilhar isto. candidaturas fechou. Sim, eu só queria partilhar isto. Eu já trabalhei numa empresa onde nós investimos numa vaga de LinkedIn Recruiter e compramos duas vagas, dois slots de posições. Ah, e o que é que isto significa? Que eu, com a minha equipa na altura, tínhamos 10 vagas em aberto, mas nós, tecnicamente, através do LinkedIn Recruiter, num espaço de tempo,
só podíamos ter aquelas duas postadas ao mesmo tempo. Sim, por Mas causa. eu, numa semana, eu tinha, porque aquela vaga acaba por ter, por causa destas coisas dos algoritmos, tem um reach muito maior. Então, o que é que nós fazíamos? Já não lembro se era duas, se era três. Nós tínhamos duas ou três vagas em aberto, 3 dias. Depois fechávamos aquelas vagas, trabalhávamos naquelas pessoas e abríamos as vagas seguintes mais 3 dias. Eu, no entanto, eu só tinha 3 vagas, que me custavam quase 4.000 euros de X em X tempo. E eu ia rodando as vagas para eu poder receber pessoas, trabalhar naquelas e depois trabalhar nas seguintes. E então também é natural que às vezes a vaga feche e a equipa ainda não acabou de trabalhar naquela vaga e nós ainda nem sequer recebemos uma mensagem ou não nos disseram nada, porque aquele processo não fechou. Aquele processo fez-se uma primeira triagem, está-se a trabalhar naquilo. Enquanto está a trabalhar naquilo, estão as outras duas vagas a funcionar, não é? Ou seja, às vezes também nós pomos muito, não é tipo o Hitchcock, a Sim. faca na cabeça das É, porque pessoas. eles alimentam estes mitos. E há outra coisa também, porque há 2 semanas também tive uma pessoa a dizer: olha, voltaram a abrir a vaga e eu mandei a candidatura. As pessoas às vezes acham que têm o perfil ajustado. E às tantas têm o perfil de competências. Mas nós vemos o percurso da pessoa e às vezes pode ser. Vamos lá ver. Pode trabalhar num cliente, pode estar num momento a trabalhar num cliente, pode estar a trabalhar num fornecedor. E nós sabemos que temos off-limit. Off-limits, claro que não vamos roubar pessoas a clientes ou fornecedores, não é? E a pessoa, ela mesma não sabe, trabalha numa posição organizacional, de gestão, seja o que for, e poderá não saber se é cliente ou fornecedor de determinada empresa. E, portanto, nós temos off-limits. E, portanto, a pessoa pode ter até o perfil, não ser recrutada porque estava somehow num tipo de off-limits. Ou pode não ter o perfil que a empresa está à espera. Porque eu tenho mesmo o perfil de competências, está bem, mas a empresa pediu uma licenciatura numa engenharia e tu tens noutra. Não é? E às vezes nós fazemos candidaturas, eu costumo dizer, tem 70% de candidata. E claro, porque há muita gente a recrutar por potencial, mas há muita gente a recrutar por checklist também, que é muito mais protetor do recrutador. Checklist, ok, tem, 5 anos de experiência. É protetor, especialmente pessoas mais jovens, fazem recrutamento por checklist. É errado? Não é. Até ganhar segurança profissional, esta pessoa vai fazer assim. Se pede uma engenharia mecânica e a pessoa tem engenharia eletrotécnica, cortou, cortou. Pode ter tudo o Sim, resto. E é preciso que tenham muita noção destas coisas também, não é? É preciso. E que não levem isto a mal. O mercado é muito grande, não vai surgir só essa possibilidade. E possivelmente até vai surgir, passado uns dias, outra possibilidade mais ajustada. Agora, se tiver off-limits, não há como. Tá. sim. E às E eu vezes não, também é. é uma preocupação minha, sempre. Clientes, Uhum. fornecedores, quem está off-limits? Eu não quero, efetivamente, criar más relações entre fornecedores, Sim. não é? Ou perder o cliente porque fomos roubar, ou porque não percebemos. Eu sou muito zelosa quanto a isto. Não, não sabemos. A pessoa também não. Concorreu, foi colocada e, claro, a empresa vai pedir responsabilidade, Sim, não roubar-nos sim, os nossos colaboradores, quando ambas as partes até estavam, o recrutador até era da agência, até estavam, mas perdeu-se o cliente. E isto são coisas muito sensíveis. São coisas muito sensíveis, não é? Pronto. sim, é todo um back-office, não é? É todo um background Uhum. que, que às E uma vezes as consultora pessoas não imobiliária, uma conhecem, diretora de marketing não saberá, não é? sim, que não sabe, e que Sim. depois acham que vão gerir carreiras e porque fizeram o seu currículo numa boa altura, que até estavam a contratar muito e que conseguiram e que pronto, a partir dali eu já sei, eu sou expert e eu agora vou ensinar os outros todos. E depois também nos esquecemos. O mercado de trabalho, nós neste momento estamos no employer's market, Uhum. não é? Há muito mais pessoas disponíveis do que vagas. Ou seja, as quantidades de nãos que nós vamos receber são gigantes, porque nós não temos, não é como foi na altura do Covid, onde havia muito poder de decisão da parte do candidato. Agora existe um shortage em certas áreas, não é? Mas até na IA, hoje em dia, e eu ontem estava a ver um vídeo sobre isso, que o mundo está a mudar tanto que a Meta acabou de despedir uma série de pessoas cujo foco é a inteligência artificial e
enquanto tem vagas abertas, a pagar milhares de euros para oportunidades com inteligência artificial, porque agora o foco é completamente diferente e aquelas pessoas não tinham a idiosincrasia necessária para aquelas posições. Ou seja, o empregador, neste momento, numa fase de transição, está com muito mais poder de decisão. E Sem estas dúvida. pessoas que não estão expostas ao mercado de trabalho, que nunca tiveram lá a dar a cara em verdadeiros processos de recrutamento, que não trabalharam no setor público, tanto no privado, que não trabalharam em diferentes áreas, não é? Trabalhar na saúde é diferente de trabalhar na advocacia, então trabalhar na tecnologia nem se fala. Trabalhar em outsourcing é um stress completamente diferente de trabalhar em cliente final, por exemplo. Ou Sem seja, dúvida. isto são tantas idiosincrasias que estas pessoas não sabem e não conhecem e que acabam, não é? É vender a banha da cobra, pá. Sim, mesmo. Desculpem lá a minha Mas é, do e hoje em francês. dia nós temos este ecossistema que monetiza a incerteza e a vulnerabilidade. Com muitas coisas, pode ser o propósito, pode ser a carreira, pode ser o coaching, mostrar-te o caminho, e agora monetizam a incerteza e a vulnerabilidade das pessoas. Sejam muito zelosos mesmo. Procurem, saibam a experiência da pessoa. Há uma pessoa, por exemplo, que atua neste mercado de forma muito consistente, que nem tem informação absolutamente nenhuma no LinkedIn. Nenhuma. Isto também é um motivo de suspeita. Uma pessoa que atua neste mercado não deve ter receio de colocar a sua experiência profissional. Mas esta pessoa sabe e, portanto, no LinkedIn ela não coloca absolutamente nada. Diz só que já trabalhou em muitas empresas e que é de recursos humanos. É interessante, não é? É interessante quando efetivamente não declara onde trabalhou. Também é muito interessante. É preciso nós termos muito raciocínio crítico e, sobretudo, é muito preciso pedir mesmo, ok, se é para me fazer gestão de carreira, eu quero perceber. Como é que tu pesquisas no LinkedIn Recruiter? Mostra-me, eu sou curioso, quero perceber como é que vou ser pesquisado. Possivelmente agora não vou aparecer, porque não? Uma pessoa que está no início e que procura um gestor de carreira, raro é aquele que aparece com as keywords, porque já não tem por norma os LinkedIns optimizados. Por mais que haja pessoas boas a falar sobre isto, é muito sensível, não sabe quais são as skills mais pesquisadas para as áreas que passou, para os empregos que passou. E, portanto, não é sobre a About Section, como muita gente diz, a apresentação e a tagline. Não, é sobre como é que é pesquisado. E nós pesquisamos por títulos profissionais e por skills. Também estas pessoas não terão um applicant tracking system para se perceber como é que o currículo é indexado. Peçam para o fazer. Que seja uma pessoa que dê acompanhamento, que ajude a negociar o pedido de range salarial, que seja ajustado, porque se eu tenho um orçamento de 3.000 euros para uma vaga mensais, se a pessoa me pede 5.000, porque vale os 5.000, eu vou dizer imediatamente, não tenho orçamento para si. Portanto, sabendo o orçamento o que aquela empresa paga, e é legítimo, nem todas as empresas conseguem ter o mesmo orçamento para as vagas, porque umas vivem melhor, têm melhor tesouraria que outras. Legítimo, operam igual, não é? E há pessoas que estão disponíveis por 3.000, como há pessoas que só estão disponíveis por 5.000. Tudo bem, depende da senioridade, de uma série de coisas. Perguntem a esta pessoa que vos acompanhe, que vos diga, que vos vá dizendo ranges salariais. É importante mesmo que tenham acompanhamento. Para um currículo bonito, se querem um currículo bonito, aconselho designers, há imensos designers bons que vos fazem um currículo lindo, está bem? Se é para isto, porque vai ser isto que vocês vão ter em umas palavras piedosas só, se é para isto, um designer, que seja boa pessoa, pronto. Se é para serem colocados, para fazerem, também acontece de muita gente que nos procura e depois não faz o que a gente diz. Também já me aconteceu, e eu puxo as orelhas. Eu sou daquelas que vou atrás e puxo as orelhas. Se é para contratarem pessoas que sabem, é para fazer o que elas dizem e para seguir o que elas dizem e para serem orientadas, como quando vamos ao médico, como quando vamos a um profissional, seja que nos entregamos ao profissional, carreira é igual. Não embarquem em mitos, não embarquem no que vos vai dentro da cabeça, não trabalham nisto 8 horas por dia. Confiem nos profissionais, procurem profissionais competentes e confiem neles. E para mim isto é basilar. E eu confio quando vou a outro profissional, não mando bitites, vamos dizer assim, né? E espero que ele saiba daquilo que faz, como eu sei daquilo que faço. E, portanto, é esta questão da confiança e de procurar profissionais leais que está aqui em cima da mesa. Não se iludam com promessas baratas. Sobretudo, tenham muita noção quando estiverem mais vulneráveis em livre trânsito ou na demanda, porque querem mesmo alguma coisa, está bem?
não se iludam, estudem, comparem, peçam prova social com o rosto, porque acontece muito aqueles e-mails que se tapa estrategicamente a pessoa. Então, mas alguma pessoa que dá um testemunho tem vergonha em aparecer? Por exemplo, os nossos clientes, Sim, Filipa, não têm, até dizem para serem contactados no LinkedIn que dão referências, não é? Basta ir a sim, cvexperts.pt, clientes, podem contactar qualquer um, não é? E tem rosto, e tem LinkedIn e falam com as pessoas. Porquê é que aparecem conversas do WhatsApp? És incrível, és maravilhosa, mas depois corta-se a pessoa. Ou então põe só Ana, e os nomes são sempre assim, mas o sobrenome não, que é para não podermos contactar a pessoa. E esta sim. prova social, assim, que em inglês é, desculpem a expressão bullshit, eh, não encontrei melhor agora para dizer. Não, peçam para falar com antigos clientes, pessoas que dão a cara, que tenham percurso, que podem atestar, que podem falar abertamente sobre isto, que têm resultados. Isto é importante, é muito importante. E olha, da minha parte vou ficar por aqui, Filipe, o que é que queres acrescentar? Sim. Olha, eu também eu quero acrescentar só no sentido em que o mercado de trabalho está a mudar muito. Eu acho que mudar nem é todos os dias, já é ao minuto. Nós temos que exercitar cada vez mais o nosso pensamento crítico, fazer pesquisas, evitarmos a técnica do pega-monstro. O trabalho remoto é super bom, é super interessante. Nós sabemos que há tendências de empresas que estão a deixar de ter posições remotas, mas também sabemos que há outras que estão no caminho de cada vez mais irem para o trabalho remoto. Estamos no final do ano, estamos a chegar ao final do ano, falta pouco menos de 2 meses para o final e para o começo, não é? Para mim é mais para o começo de um novo ano, novas oportunidades. O que é que por aí virá? Eu acho que o que eu quero deixar acima de tudo é uma mensagem positiva, de não desistirmos, de que os nãos vão vir, o não é garantido, e de usarmos acima de tudo o nosso pensamento crítico. Acho que é muito, muito, muito importante. É uma power skill, como fala a Filipa Lemos Cristina, é um skill do futuro que vem listado no World Economic Forum. Informem-se e usem o pensamento crítico. Sem dúvida. E esta questão do propósito, do nosso talento, isto é um verbo, vem da prática, não é um produto ou um adjetivo, é um verbo. Nós descobrimos o nosso propósito conforme vamos trabalhando. Eu trabalhei em várias áreas de recursos humanos, áreas que eu gosto mesmo, talento e gosto muito de recrutamento, a Filipa, por exemplo, gosta mais de outras áreas, e eu gosto muito de recrutamento, gosto muito de talento, gosto muito de headhunting, gosto muito de learning e development. Mas os recursos humanos têm benefícios, os recursos humanos têm tem performance, tem goals, é gigante a operação. É gigante a operação. Eu gosto desta ponta inicial, porque acho que é o contrato psicológico com o colaborador e gosto da parte de aprendizagem e desenvolvimento. Gosto, faço as outras, mas gostar mesmo são estas. E a Filipa gosta imenso e é muito boa também sim, né, temos que falar sobre isso. Tu és muito boa em tudo quanto é sustentabilidade, tudo quanto é a parte social, de responsabilidade social. Fazes muitíssimo bem esta parte de talento, mas tens mais preferências por outras partes também, não é? De operacional puro e Sim, forte, não é? Pronto. sim, sim, gosto muito dos processos, da agilidade, sistematizar processos Eficaz. dentro do próprio recrutamento, novas formas de, utilizando o Lean, o Agile, novas formas de olharmos para como é que conseguimos optimizar os nossos processos dentro do recrutamento. Adoro a parte do desenvolvimento da carreira, do desenvolvimento das pessoas, de criar planos de carreira, de criar processos. Uhum, Manuais, formação e adoro fazer preparação de entrevistas, uhum, porque acho que, e aproveito aqui também para partilhar com vocês a aula gratuita que vamos ter no dia 20 de certo. novembro, por volta das 9, não é, Anabela? Nove, nove e meia, sim, Das 9, nove e 9, meia. 9 e Sim. meia, 9 e Preparação meia, para entrevistas internacionais. internacionais, porque é uma coisa que nós, tendencialmente, eu, para já, como tive também bastante experiência internacional, vejo que é muito comum aqui no nosso mercado português a dificuldade de falarmos sobre nós, um pouco esta humildade tóxica que se falava, uma rapariga numa entrevista, não sei se era no Público ou no Expresso. Um, Gosto muito de fazer esta preparação, de ajudar as pessoas a conseguirem falar de coisas que fizeram, o que é a linguagem do mercado internacional, que é uma forma, uma postura completamente Diferente de trabalhar. diferente de estar, porque acima de tudo.
tende, não são todos, mas grande parte do mercado internacional tende a ser muito mais maduro do que se passa aqui no nosso mercado português, e o que é normal, porque são, não é? Nós temos um lençol de pequenas e médias empresas, e quando vamos para o mercado internacional estamos a ver, não é? São coisas com dimensões muito maiores, não é? Em que E cada que pessoa obriga, tem a sua função muito bem designada e a sua designada, interligada, definida, interligada e tem exatamente. sucessão e tem que trabalhar em vários contextos diferentes Uhum. e com isso vários stakeholders, que é muito, é necessário mesmo uma preparação mental. E a Filipa já esteve, já viveu no Canadá, como ela diz, é uma desimigrada, portanto conhece este contexto internacional, trabalha ela mesma em contexto internacional, eu também, e por isso faz isto melhor do que ninguém. Por isso venham à aula dia 20, que estarão muitíssimo bem connosco. Mais uma vez, para fechar, esta questão do propósito da carreira é um verbo, não é um produto. E podem ter várias, como várias carreiras também, está bem? E portanto é importante que procurem quem realmente pode apoiar e que na entrega, ou seja do que for, não corte a relação, que vos apoie, que vos ajude a negociar os benchmarkings salariais para a posição empresa, porque mais uma vez são muito diferentes, e que tenham esta noção, e que tenham mesmo esta noção que a autoridade de cada um vem do trabalho que ela desempenha, não da carreira que cria para ela mesma, está bem? Do trabalho que ela desempenha no dia a dia. Sair do mercado de trabalho é uma garantia que não vamos acompanhar o mercado de trabalho. Tenham muita noção disto. E muito obrigada por estarem desse lado. Estamos cá, edição 13, edição do azar, e realmente é um azar para estas pessoas quando se cruzam o caminho das vendedoras de carreira e vendedoras de propósito, sem mais. É um azar. Estamos cá, convosco. Vamos parar esta temporada no episódio 15, portanto temos mais 2 episódios ainda para fazer, para gravar, e depois voltaremos com uma nova temporada muito interessante, deixo aqui o teaser no ar, com outras pessoas, também elas muito interessantes e que podem adicionar muito valor aqui, mas para já vamos no 13, ainda faltam 2, portanto só deixo mesmo o teaser. Obrigada, Filipa, é um gosto estar aqui Obrigada. contigo Igualmente, obrigada e até breve. e até muito breve. Muito obrigada e muito bom dia. Freaking power, yo. They clock us in, but they don't see.